último episódio da websérie sobre os direitos das mulheres, nós começamos a falar um pouco sobre os direitos trabalhistas. Especificadamente a partir do artigo 372 da CLT. E a gente deu um pouco de uma introdução, fazendo menção um pouco sobre a Constituição Federal. E a partir de agora nós daremos continuidade nesse segundo episódio também sobre os direitos trabalhistas. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar comigo sobre como é que você está achando, o que você está aprendendo sobre os direitos trabalhistas da mulher, bem como compartilhe esse vídeo para todas as mulheres e todas aquelas pessoas que precisam saber um pouco mais sobre os nossos direitos. A falar sobre a duração da jornada de trabalho da mulher. A mulher, em média, previsto na CLT, a seletista, melhor dizendo, ela tem a duração de jornada ou seu trabalho de até 8 horas diárias. Essa duração ela é composta de alguns direitos, dentre eles, por exemplo, o adicional noturno. O adicional noturno consiste naquele adicional concedido a toda empregada em que será concedido um aumento no percentual de 20% sobre o salário base dela para todas aquelas que exercerem atividade do horário das 22 até as 5 da manhã. Com isso, é que acabou de passar a gente está numa externa e acabou de passar um barquinho aqui que é super normal de acontecer. Mas voltando, sobre essa questão do adicional noturno. O adicional noturno, ele é concedido especificadamente àquelas mulheres que laboram num horário fora do horário comercial. Isso porque... voltou o barulhinho, vocês estão ouvindo? Isso porque esse direito visa resguardar a saúde do sono da mulher, que é muito comum a gente ter um pouco de dificuldade quando a gente começa a laborar fora do horário comercial. Esse direito também é assegurado tanto na Constituição quanto também no tratamento, a partir do tratamento igual entre homens e mulheres, quanto também no tratamento da CLT a partir desses artigos seguintes do 372. Outro adicional também, outros dois na verdade, adicionais concedidos ao trabalho da mulher são os chamados adicionais de periculosidade e insalubridade. Poxa, mas periculosidade? Sim, existem mulheres, por exemplo, as que trabalham em segurança, que trabalham como policiais, que constantemente têm a sua vida exposta ao risco, ao perigo. Eu conheço inúmeras amigas, tenho clientes que exercem esse tipo de trabalho e elas têm o direito ao recebimento no seu salário o acréscimo de 30%. Esse percentual ele é fixo. Você desenvolveu atividade atualmente considerada perigosa, que põe em risco a sua vida, você tem direito ao recebimento. A partir, claro, de uma aferição das normas técnicas de trabalho, bem como de uma análise mais certa de um perito de segurança do trabalho, por exemplo. Outro fator, como eu disse, é o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é aquele tipo de adicional concedido a todas aquelas mulheres que exercem atividade, por exemplo, consideradas de risco pela exposição a agentes bioquímicos, biológicos e que poderiam contrair certos tipos de doença ou até mesmo lesões pela ameaça ou até mesmo pela exposição constante a esses tipos de agentes. Elas também precisam passar por uma análise de um perito técnico e também da segurança do trabalho para que possam utilizar os equipamentos necessários, os EPIs, né? E, por fim, elas têm direito a qual tipo de percentual? A depender do grau dessa exposição, considerado entre o grau mínimo, que é o de 10%, o grau médio de 20% e o grau máximo, que é a de máxima exposição, considerada de 30%, elas também têm direito a essa percepção. Bem, voltando aqui um pouco sobre essas questões dos direitos femininos, temos também as questões das pausas de trabalho. Como assim as pausas de trabalho? Inclusive, para você que ainda não conferiu no nosso Instagram do escritório, tá aí,
Thaís Silva ADV. Você pode conferir lá mais especificadamente sobre essas questões das pausas de trabalho, que eu explico lá tudo direitinho. Mas como é que esse direito também se aplica de uma forma mais especial às mulheres? À medida em que, por exemplo, eu tenho direito ao meu intervalo de almoço, aquele famoso intervalo para o descansinho, se eu estiver regida pela CLT, com a minha carteira assinada, eu vou ter direito à percepção no intervalo mínimo de 1 até o máximo de 2 horas para que eu possa ter direito a esse descanso. E esse descanso, ele não vai ser descontado da minha hora de trabalho. Ele é assegurado para que o trabalhador possa ter qualidade de vida em relação à sua alimentação. E a pausa também é super recomendado para atividades em que eu estou exercendo por um longo intervalo de tempo. Essa é a finalidade desse tipo de intervalo chamado de intervalo intrajornada. Ah, mas tem aquele intervalo que é concedido entre um dia e outro, doutora. Qual é esse tipo de intervalo? É aquele tipo de intervalo desempenhado por empregadas em que o intervalo de uma jornada para outra é chamado de intervalo interjornada. O intervalo interjornada, ele visa assegurar aquela pausa para se recompor do sono ou até mesmo de você poder descansar e fazer outras atividades que podem até somar ou complementar com a sua capacidade, com o seu profissionalismo, capacidade laboral e que chegam para somar, né? É o intervalo de descanso. Esse intervalo a CLT preceitua que seja pelo menos de no mínimo 11 horas entre uma jornada e outra. Ah, mas o que significa entre uma jornada e outra? Traduzindo para o português comum, seria aquela jornada de um dia para o outro. E a última pausa de trabalho, que é a famosa pausa semanal, chamada de descanso semanal remunerado, é aquele que as pessoas conhecem como a folga do domingão. Mas fique bem atentos. Não é necessário que essa pausa seja concedida de 24 horas, seja concedida apenas no domingo. Existem tipos de empregada, por exemplo, que trabalham em supermercados, que trabalham em algumas atividades essenciais, como a da saúde, em que o seu regime de trabalho é um pouco diferenciado, por exercerem, por exemplo, aquelas que são técnicas, enfermeiras, profissionais da área da saúde, mulheres. Elas utilizam o regime de plantão, que é de 12 por 36. Eu não estou falando desse tipo de categoria. Eu estou falando do tipo de categoria das mulheres seletistas, em que elas exercem atividades de 8 horas semanais. 8 horas diárias. O que acontece para essas mulheres? A elas é assegurado o direito de pausa do intervalo dos seus trabalhos em 24 horas e elas acabam sendo remuneradas para que possam descansar. Essa pausa ou esse descanso é recomendado, não é uma regra, que seja concedido aos domingos. Mas caso não seja concedido aos domingos, existe um sistema de revezamento quinzenal assegurado às mulheres que elas podem também estar gozando do seu descanso no intervalo de 7 dias, para que seja preferencialmente também aos domingos, para que possa aproveitar da forma como se sentir melhor com a família, com os filhos, para descansar com os amigos, enfim. Isso fica a critério da mulher empregada. Outra questão também, que é muito polêmica, é em relação à famosa pausa extraordinária. Porque é um fator interessante. Com a reforma trabalhista, o que foi que aconteceu? Essas mulheres, elas, antes da reforma, tinham direito ao descanso de 15 minutos. Como é que é concedido esses 15 minutos? Antes do início da jornada extraordinária, ou seja, das horas extras, ultrapassando das 8 horas, aquela mulher ela tinha direito a 15 minutos. E esse direito só era exclusivo das mulheres. Com isso, o que começou a ser, digamos, ponto conflitivo entre uma situação e outra? É que muitos homens se sentiram ofendidos pelo uso do direito da concessão desses 15 minutos para as mulheres. A justificativa que se dava
pelos próprios elaboradores da CLT era o fato de que a mulher exercia uma dupla jornada e que ela precisava desses 15 minutos de pausa para que ela pudesse descansar, que ela pudesse tentar equilibrar essa questão da dupla jornada, né, do trabalho e da família. Só que com a questão dos direitos da isonomia, como eu disse no primeiro vídeo da websérie, os homens falaram: se as mulheres querem ser tratadas de formas iguais aos homens, por que ainda existia a manutenção desse direito de 15 minutos exclusivo às mulheres? Bem, o próprio TST já tinha manifestado em orientação jurisprudencial, inclusive, sobre essa questão desse direito. Ser um direito que respeitava, sim, o princípio da isonomia constitucional, à medida que eu tratava os iguais de forma igual e os desiguais à medida das suas desigualdades. Com isso, o que o TST quis dizer? É que, naturalmente, o homem ele tem necessidades diferentes das mulheres. E com isso, assegurava o direito dessa pausa antes do início das horas extras para as mulheres, justificando isso. Mas essa questão da justificativa da dupla jornada foi muito questionada entre os próprios advogados trabalhistas, entre os juristas trabalhistas também, todos os operadores do direito, para tentar explicar melhor. Afinal de contas, 15 minutos seriam suficientes para essa compensação de dupla jornada do exercício da mulher? Para muitos, isso dizia que não. E é por isso que, através da reforma trabalhista, esse zum, que já era inclusive um entendimento majoritário do TST. Thaís, o que é o TST? TST é o tribunal mais importante da Justiça do Trabalho a nível de último órgão a ser acionado. É ele quem dá todas as diretrizes para que os tribunais que estão abaixo deles possam obedecer. E essa orientação jurisprudencial já era de muito tempo e a maioria dos juristas entendiam que ela sim deveria ser aplicável. Com a reforma trabalhista, se desconsiderou total essa questão desse entendimento do TST, porque foi revogado, ou seja, passou de ter validade a exigência dessa pausa de 15 minutos entre uma atividade extraordinária ou seja, horas extras, e a atividade normal da mulher, justamente aplicando o princípio da isonomia. Esse mesmo princípio que foi utilizado pelo TST hoje é aplicado na reforma trabalhista como um direito que deve ser assegurado tanto a homens quanto a mulheres. Se não é possível ser assegurado tanto a homens quanto a mulheres, que esse direito seja retirado. Outro fator também que era considerado, digamos assim, no momento em que se existia esse direito concedido exclusivamente a mulheres, era o fato de que muitas empresas acabavam utilizando a questão da contratação de homens, preferencialmente a contratação de homens, ao invés das mulheres, justamente porque as mulheres tinham que ter essa pausa e os homens não, poderiam levar as jornadas diretas. Por isso, o que foi que aconteceu? Os próprios operadores do direito optaram, através da reforma trabalhista, da revogação desse artigo, que a princípio pode ser algo prejudicial, mas que, se a gente olhar por uma lente um pouco mais ampliada, a gente verifica, sim, que muitas mulheres eram deixadas das atividades laborais, deixadas de serem contratadas pela existência dessa pausa de 15 minutos, que para muitos de nós pode ser uma pausa um pouco tanto quanto pequena, indiferente, mas para uma empresa de grande porte, 15 minutos poderiam ser deixar de produção, deixar de produzir algo, deixar de trabalhar em alguma coisa, deixar de aplicar em algum investimento dentro da própria empresa, redução, enfim, de critérios negociais que acabavam fortalecendo as desigualdades dos postos de trabalho, e ao invés de ser um indicativo de benefício para a mulher. Bem,
Como eu já falei, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras mulheres. Eu sei que muitas vezes você já deve ter associado a existência de direitos trabalhistas apenas aos direitos da maternidade, apenas ao direito à licença maternidade. Não, os nossos direitos vão muito para além disso. Existem mulheres que